Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Os fundamentos da nova vida. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a graça esteja em vocês, a paz e o amor. Nós vamos esta noite, juntos, definir o que foi denominado os fundamentos da nova vida, a passagem do círculo ao quadrado, ou da esfera ao cubo, refletindo, de algum modo, o retorno em meio ao ilimitado. Como sabem, cada consciência tem uma destinação que lhe é própria, e então profundamente diferente de outra consciência. Não é questão de desenvolver os fundamentos desta nova vida em função de cada nova vida, mas, sim, mais de definir, e de apreender, esses fundamentos da nova vida tais como podem ser vivenciados, e aplicáveis, e aplicados, desde agora. Muitos elementos lhes foram dados pelas estrelas, as suas funções, e também, através da instalação de diversas vibrações, existindo nos novos corpos e nos novos circuitos vibratórios da consciência. Nós lhes definimos, progressivamente, um contexto. Nós vamos ver, por hierarquização e valorização, o conjunto desses contextos, um após o outro, que lhes permitem desde já construir os fundamentos, as fundações, e construir, de algum modo, as diferentes etapas que irão lhes permitir balizar, de certo modo, da melhor forma, o seu futuro vibratório. As palavras que nós vamos abordar, é claro, não são palavras, não são conceitos, mas, como vocês sabem, estão associadas às vibrações localizadas, precisamente, no nível do seu templo, ou seja, deste corpo. Elas lhes foram reveladas, progressivamente, gradualmente e à medida dos anos, para permitir-lhes aproximarem-se, o mais perto possível, do abandono à luz e do estado denominado êxtase, ou samadhi, ou ainda dissolução. Cada consciência tem um futuro e um advir diferente, que serão condicionados, de algum modo, pela sua própria vibração. Vibração da consciência do estado de ser, estabelecendo-se, aqui mesmo, na sua dimensão. Permitindo, no momento oportuno, transferir a totalidade da sua consciência no seu novo veículo. Isso pode explicar que cada um de vocês vive percepções e estados vibratórios profundamente diferentes, ativando os diferentes circuitos, os diferentes corpos, durante esse tempo que vai transcorrer. Alguns fundamentos são comuns, algumas construções, algumas etapas são diferentes, segundo o seu advir e o seu futuro. Se nós partirmos dos elementos mais importantes, certamente, é claro, lhes são conhecidos, e vocês os aplicarem, isso seria apenas nos seus momentos de alinhamento, de meditação, ou mesmo nos escutando. O elemento principal, e nós insistimos nisso, há muito tempo, é o que se denomina aqui e agora, e nunc, como me agrada chamá-lo, em latim, que corresponde à capacidade para extrair-se da linearidade da sua vida, para penetrar na totalidade do instante, onde se encontra, como vocês sabem, o conjunto das possibilidades, o conjunto das vibrações, e o conjunto do que é para encontrar. Além dos seus espaços de alinhamento, de meditação, é importante, hoje, em toda a sua vida, quaisquer que sejam os aspectos, encontrar esse aqui e agora, permitindo-lhes não serem dependentes do que foi denominado corpo de desejo, corpo mental, a fim de estabelecerem-se na paz, e nos estados de plenitude, independentemente de qualquer referência, ou condicionamento, ou projeção. O aqui e agora, vocês sabem, faz parte da cruz fixa situada entre a LOD e INIS. INIS representa então o eixo, ou o pivô central, permitindo estabelecerem-se no aqui e agora. Nós lhes demos esses pontos vibratórios, sabendo que eles estão associados, por sua vez, às suas estruturas fisiológicas, mas também a outras estruturas, que vários de vocês começam a perceber, no nível do estabelecimento de novos circuitos de vibração. O meu objetivo não é revelar-lhes a totalidade desses circuitos, e ainda menos as suas funções. O importante não sendo compreender o significado, mas viver a experiência, viver a manifestação, além de qualquer interpretação.
aqui e agora, Yin Is e Qi Nunc, estão associados, inicialmente, ao que é denominado a gota vermelha e a gota branca, chakra de enraizamento da alma, chakra de enraizamento do espírito. É a possibilidade de aproximarem-se da dimensão do coração, e do triângulo do coração, inscrito na nova triunidade, situada entre o chakra do coração, chakra de enraizamento da alma, chakra de enraizamento do espírito. Esta nova triunidade está em ressonância e em filiação direta com Cristo, Maria e Miguel. Em seguida, será solicitado centrarem-se sobre o eixo mais importante, que é a Eliod, ou seja, a atenção e a intenção, ética e integridade, permitindo-lhes prepararem-se para viver o seu pleno potencial criador, e tornarem-se os seus próprios criadores. De fato, a atenção e a intenção não são a vontade. Não é uma intenção que seria conectada com uma atração, de tipo visual ou conceitual, mas, sim, a capacidade para mobilizar a sua consciência no seu futuro, na sua capacidade para estabelecer-se na nova dimensão e na nova vibração, a ética e a integridade sendo sobrepostos, tanto ao aqui e agora, na translação de eixos, como a ética, integridade, atenção e intenção. A intenção e a atenção é o que vocês desenvolveram, cada um de vocês, isso sendo apenas depois das núpcias celestes, pelos seus períodos de alinhamento coletivo, permitindo-lhes desenvolver, prioritariamente, este eixo, que é aquele, como vocês sabem, que deve retornar o eixo prioritário da humanidade, em meio à sua liberação e em meio à sua liberdade. Isso foi concluído e permitiu então realizar o que lhes foi anunciado, pelo Arcanjo Miguel, como a realização da Merkaba interdimensional coletiva. Isso permitiu instalar a cruz da redenção, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 elementos. E permitir, pelas estruturas das 12 estrelas, localizadas em triângulos no nível dos 4 elementos, preparar, de algum modo, o que acontece, doravante, no nível do ponto R da cabeça, e do quadrado traçado entre outras estrelas. Esta cruz fixa, ou cruz da redenção, permitiu aproximá-los, mais perto, da vibração do coração. Mas também criar, recriar, de certa forma, a junção no centro da cruz, denominado ponto ER, permitindo colocar em ressonância o que se chama de Bindu, o corpo de cristal. E estabelecer uma conexão entre o ponto R do coração e o ponto R da cabeça, permitindo-lhes então constituir a parte alta do que é chamado de canal do éter, ou tubo de cristal, possibilitando reunificar, de algum modo, o que havia sido separado, isto é, a cabeça e o coração. Portanto, ela é denominada Cruz da Redenção. A instalação, em vocês, progressivamente, do aqui e agora, da atenção e da intenção, realizou este alinhamento, tendo permitido o alinhamento das suas 3 lareiras e, para alguns, a fusão das 3 lareiras. Paralelamente a isso, e desde as núpcias celestes, eu desenvolvi, com palavras novas, para muitos de vocês, a noção do abandono à luz, que ia bem além do simples desprender-se, e ainda bem mais além da vontade de bem elogiada em vários ensinamentos. Depois se manifestaram, em vocês, outras fundações, que um amigo que havia lhes falado, correspondendo às cruzes anterior e posterior, denominadas cruz crística anterior, cruz crística posterior, correspondendo, integralmente, ao que lhes foi comunicado durante esta semana. Os triângulos elementares da água, do fogo, do ar e da terra, foram iniciados, eles também, do mesmo modo, desde a passagem de 15 de agosto do ano passado, pelo arcanjo Metatron. Compreendendo bem a ativação da cruz da redenção, como da cruz anterior e da cruz posterior, assim como o que foi desenvolvido recentemente, as cruzes mutáveis, vai permitir, de certa forma, uma alquimia total do conjunto dos circuitos, dos trajetos, que alguns de vocês percebem, que são em grande número, existindo tanto no nível da cabeça, como do coração, como das costas, ou mesmo em outras partes do corpo.
Seria então extremamente fastidioso detalhar e desenvolver o conjunto desses circuitos, porque isso corresponderia, de algum modo, a um curso de anatomia da fisiologia do estado de ser, tendo apenas pouco interesse porque, isso, vocês irão vivê-lo. O importante é apreender-se de que a maioria dessas manifestações vibratórias está associada à aglutinação de partículas adamantinas, reproduzindo, de forma idêntica, o seu corpo de estado de ser. Resta, contudo, uma etapa, sobre a qual se apoiaram as cruzes anteriores, as cruzes posteriores e as cruzes mutáveis, que consiste em instalar a consciência no nível do chakra do coração. Até agora, e como isso foi nominalmente citado e escrito por São João, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Os chamados serão aqueles que irão entender e perceber o apelo da luz. Os chamados, tornando-se eleitos, a partir do instante em que a coroa radiante do coração, o fogo do coração, despertar, e se acender de forma intermitente, e progressivamente se instalar, de maneira cada vez mais prolongada, em meio à consciência. No que se refere ao triângulo sagrado associado ao triângulo da Terra, situado entre Ki e Ti, ou divisão, ele irá se ativar ou se ativou, em função, eu diria, da constituição e da suscetibilidade de cada um, e então independentemente do advir e do futuro vibratório da consciência. O mais importante sendo as cruzes, os eixos, o quadrado, o ponto er da cabeça. E, certamente, o ponto er do coração, do peito. Alguns elementos, denominados yoga, ou ainda técnicas, permitiram-lhes, sempre mais, aproximá-los do seu coração. Nós abordamos, arcanjos, e alguns anciãos, as características importantes que convinha viver, para passar da vibração do chamado para a vibração do eleito. A primeira coisa foi sair da ilusão luciferiana. Isso foi desenvolvido, no seu tempo, concluído, gradualmente e à medida. Alguns elementos, dados pelas estrelas, são, aí também, chaves, permitindo-lhes compreender como se pode viver o abandono à luz, não enquanto exercício, porque vocês sozinhos, e somente vocês sozinhos, podem realizar isso, mas como ferramentas permitindo-lhes aproximarem-se deste abandono à luz. O abandono à luz será, de qualquer forma, vivenciado pelo conjunto da humanidade. A maneira de vivê-lo será determinante para o seu advir e o seu futuro. O abandono à luz consiste, agora, em não mais manifestar resistência ao estabelecimento da luz. Este abandono à luz, quando ele se realiza, agora, com a ativação das cruzes e dos eixos, permite apreender e compreender bem depressa, além mesmo da percepção vibratória, se há instalação no coração ou não. A capacidade para manifestar a alegria, a capacidade para viver a paz, fora mesmo dos espaços de alinhamento, é o marcador mais fiel da ativação da coroa radiante do coração. Vocês não podem pretender estar na paz se vocês não estiverem na paz. Vocês não podem pretender estar na alegria se vocês não manifestarem a alegria. O ego manifestar-se-á sempre de maneira oposta à paz, e de maneira oposta à alegria, seja qual for a denominação que isso possa tomar. Burocracias, prazeres, desejos, etc. A vibração do chakra do coração, da coroa radiante do coração, a ativação da nova triunidade, é possível apenas a partir do momento em que o ser se abandona à luz, em que entra na transparência. Transparência a si mesmo. Transparência no que diz respeito ao outro. Isso requer, de fato, a humildade, a simplicidade, um conjunto de características que lhes foram dadas e comunicadas, de diferentes modos. Durante o período que vai se abrir, que consiste, de alguma forma, na alquimia e na transformação da lagarta em borboleta, ou, se vocês preferirem, da esfera no cubo, há efetivamente ângulos, que lhes foram definidos esta tarde, que são, de algum modo, a pedra fundamental e a pedra angular permitindo elevar o cubo, através de dois eixos não fazendo mais parte das cruzes ou dos eixos mutáveis, mas que são, realmente os novos quadrados de vida, associados à ausência de limitado e à ausência de confinamento.
O ego é confinamento. Em meio ao ego, há sempre uma distância existindo entre o que o ego considera ser ele mesmo, e o outro, que não é em si um outro, mas que é uma personalidade com a qual nem sempre existe acordo ou entendimento. O que não pode absolutamente viver o coração, assim que ele se instalar realmente. O mês da graça, este mês de maio, é o momento privilegiado em que aqueles não tendo ainda ligado a coroa radiante do coração, apesar, eu diria, da redenção e da reversão do triângulo do fogo prometeico, devem agora integrar e demonstrar a sua integração do fogo do coração em detrimento do fogo do ego. O comandante dos anciãos, NDR, Ivanov, foi muito claro. Os dois fogos se comunicam com vocês. Porque vocês ali estão desde muitíssimo tempo. O fogo luciferiano ou fogo prometeico, associado ao desejo, associado ao renascimento, à reencarnação, ao karma. E o fogo do coração, que, para muitos de vocês, é uma novidade, um estado novo, manifestando-se por sinais exteriores, mas também por estados de consciência interiores, não tendo mais nada a ver com a personalidade. As palavras mais fortes tendo sido empregadas, neste nível são a dissolução, o acesso à unidade, o Mahasamadhi. Repetindo a mesma realidade, vibratória e de experiência. O instante, mesmo se isso não for vivenciado de maneira permanente, onde nada mais existe, onde vocês estão em total identificação com a luz. Esta total identificação com a luz, no momento em que ela é vivenciada e nos momentos seguintes, alcança a alegria, a plenitude, a completitude e a paz. Não pode ali haver, nesses momentos vivenciados, qualquer interferência do ego, qualquer interferência do desejo ou do mental, mesmo alguns percebendo a distância existindo entre o estado de luz e o estado mental. Aos poucos, vocês farão o aprendizado, pela ação da própria luz, e deste estado do fogo do coração, da dissolução do ego, da personalidade e do mental. Isso não é vocês que decidem, mas é a luz que o realiza, em vocês. Isso participa do estabelecimento permanente do abandono à luz. A passagem do redondo ao quadrado é a passagem do limitado ao ilimitado. É a passagem da não autonomia à autonomia. O ego tem sempre necessidade de se justificar, de comparar, porque ele está confinado. Ao passo que o estado de ser é um estado de não confinamento, um estado onde não existe qualquer barreira, nem qualquer limite. Isso vocês experimentam, desde já, para alguns de vocês, em seus espaços de alinhamento e em seus estados interiores. Uma porcentagem mínima de consciências é capaz de viajar no estado de ser, permitindo-lhes então o sair totalmente da matriz, e assinalando o acesso, é claro, a estados multidimensionais do ser, não tendo mais nada a ver com os mundos em carbono. Como lhes foi dito, é perfeitamente imaginável, e isso é, que vários seres humanos vivenciaram o apelo da luz, e que não poderão, no momento, penetrar no estágio do coração. No entanto, lembrem-se de que o conjunto da humanidade viverá essa liberação. Simplesmente, os estados vibratórios da consciência vivenciada vão necessitar de uma aclimatização a esta liberdade e a esta autonomia, que só pode ser vivida deste lado, e então não será aplicável, assim que realizada a liberação da Terra, integralmente. Dessa maneira, portanto, durante este mês de maio, segundo as suas próprias vibrações, os seus próprios estados interiores, vocês serão capazes, daqui até o fim deste mês, de determinar seu advir e seu futuro. Não há futuro melhor que outro. Não há advir melhor que outro. Há simplesmente uma destinação, que lhes é própria, sabendo, entretanto, que, qualquer que seja o seu veículo, quer seja conservado ou transmutado, quer seja transcendido pela graça, pelo fogo, quer pereça, vocês irão encontrar, de qualquer maneira, uma liberdade. Esta liberdade pode ser condicionante, durante certo tempo. O tempo de vocês realizarem todos os seus desejos, todas as suas projeções, sem, contudo, serem cortados do espírito, o que é o mais importante. Os mecanismos, agora, da ascensão, desenrolam-se sob os seus olhos, e em vocês.
Alguns passam pela intervenção específica dos anjos do Senhor, vegalianos, ou de outros povos vindos de dimensões de carbono unificadas, dos quais alguns são representados pelos arcturianos, pelos lirianos, pelos pleiadianos, entre os mais importantes. Outros, enfim, serão capazes de viver a sua própria ascensão, independentemente de qualquer ajuda exterior ou de qualquer acompanhamento exterior, e irão liberar com toda a consciência a este corpo, e irão aceder, de maneira muito natural, ao seu estado de ser, sem ter necessidade de qualquer assistência. Alguns vão passar por mecanismos, denominados morte, mas que é, de fato, vocês compreenderam isso agora, não uma morte, mas um acesso, aí também, à sua própria liberdade. Há então uma variedade de maneiras de viver a ascensão. Existe uma variedade de futuros e de advires. Eles são exclusivamente em função do que vocês são capazes de vibrar, atualmente e durante um mês em curso. Lembrem-se também de que não há qualquer penalidade, de espécie alguma. Cristo lhes disse, isso permanece válido hoje. À medida com a qual vocês julgarem, vocês irão julgar vocês mesmos, vocês serão julgados. Quem os julga não é um Deus vingador, mas, simplesmente, o estado da sua vibração, ao qual vocês serão levados. A passagem, do confinamento para a autonomia, da prisão para a liberdade, do limitado para o ilimitado, torna-se-á efetiva com a intervenção do arcanjo Metatron. Todos os laços que impediam alguns de vocês de penetrarem no corpo de estado de ser, no Sol, foram desfeitos. Alguns percebiam efetivamente laços nos tornozelos ou nos pulsos. Alguns podem percebê-los, ainda às vezes, mas este ligamento ao solo, de qualquer modo, tende a desaparecer, irá desaparecer durante mesmo este mês. Lembrem-se de que a graça é onipresente, enquanto acessível. De que não existe qualquer limitação, de idade, de karma, ou seja do que for. Somente a sua capacidade para estar nesta transparência, a sua capacidade para viver a dissolução, em meio aos seus espaços de alinhamento, na condição de vocês, saindo desses espaços de alinhamento, não passarem de novo ao fogo do ego, expressando-se por falta de transparência ou por julgamento. Naquele momento, vocês irão penetrar, cada vez mais, nos estados ilimitados, de dissolução e de samadhi, refletindo a sua capacidade para extrair-se, sem qualquer choque e sem qualquer dificuldade, da condição atual, para recuperar a sua condição de eternidade, seja qual for a via. Embarcar, sozinho, ou em grupo, ou então aguardar, até o último momento, enquanto semente de estrela, para prestar assistência, no plano vibratório, pela sua presença, à ascensão da Terra, ou seja, a sua própria libertação. A vibração ALAL, existente na aresta do nariz, é o sinal indiscutível do acesso às dimensões unificadas e não de carbono. A ativação completa da coroa radiante do coração lhes dá o privilégio de viverem, em verdade, a dissolução total na fonte, o Mahasamadhi, assim como uma liberdade total de localização no espaço e nos tempos unificados, permitindo-lhes utilizar toda a gama de veículos dimensionais. O circuito Erer, entre a cabeça e o coração, reflete exatamente a mesma capacidade. Atualmente, várias sementes de estrelas percebem a ativação das estrelas da cabeça, de maneira muito intensa, mas não vivem ainda o trajeto ALAL, ou uma das vibrações do coração, a coroa radiante, o triângulo da triunidade, ou o chakra do coração. Resta ainda este mês para se beneficiar da graça. Isso os convida, uns e outros, a olharem-se com toda a transparência, sem julgamento, mesmo em relação a vocês mesmos, sem qualquer condenação e sem qualquer culpa, a fim de verem o que deve ser visto. Período propício, que não é mais a passagem como no mês de dezembro, mas o momento em que vocês se tornam capazes de verem-se, em verdade, e na totalidade. O simples fato de se ver, estando alinhado, permite à luz, naquele momento, purificar o que deve sê-lo. Expressando-se então, para muitos, por manifestações em ressonância direta com o que é denominado o terceiro chakra, a sede do ego, o Manipura Chakra.
refletindo-se por uma sintomatologia, essencialmente digestiva, ou febril, seja qual for a manifestação. Isso acontece, e começou a acontecer, mesmo antes do início do mês de maio, para alguns. Não há aí, tampouco, que procurar uma doença qualquer, mas, sim, ali ver uma forma de descristalização e de eliminação dos últimos engramas de resistência, orundos da personalidade, de condicionamentos e de desejos. A única coisa a manifestar, em relação a isso, é aceitar olhar-se. A transparência, quanto a ela, em relação a si mesmo, eu acabei de defini-la. A transparência em relação ao outro, não é viver o conceito de que tudo é um, não é imaginá-lo, mas realmente manifestá-lo, em cada ato da vida cotidiana. Isso requer de você certa forma de paciência, certa forma de desapego, que irá permitir então a luz, no conjunto dos seus relacionamentos, sejam quais forem, estabelecer uma forma de paz, de transparência, às vezes de distância e de afastamento, mas com toda a paz, e com toda a liberdade, e sobretudo com liberação. Isso irá lhes permitir então instalar a roda na roda. O cubo ou o quadrado, depois da intervenção de Metatron, passará a girar no centro da sua cabeça, propiciando então a sua capacidade para viver estados de pré-dissolução, cada vez mais intensos, vindo até mesmo alterar o seu modo de funcionamento em meio à consciência comum. Não se assustem de forma alguma. Sejam quais forem os sinais se manifestando a vocês, eles participam, inegavelmente, da sua própria ascensão. Alguns vão viver vibrações intensas em todo o corpo. Alguns não poderão mais comer. Outros vão comer mais. Sigam o que se manifesta no nível deste corpo, que é um templo onde se realiza a sua própria ascensão. É assim que vocês podem assentar, de algum modo, as suas novas fundações, construir o seu novo veículo, por intermédio das vibrações, e ajustar, portanto, os seus comportamentos comuns, à sua própria vibração, em função do seu próprio futuro. Como lhes foi dito, ao longo das núpcias celestes e depois, mesmo durante as etapas, nunca é tarde, nunca é muito tarde, para a graça. Na condição, realmente, de ser sincero e transparente nesta concepção da graça. Vocês não podem enganar a vibração. Pois a vibração é a própria consciência. Portanto, não há nada, absolutamente nada no exterior de vocês mesmos, que possa impedi-los de se estabelecerem no seu coração. Não existe qualquer responsável além de vocês mesmos. Esta responsabilidade não é uma culpa, ainda uma vez. Eu lembro a vocês de que o conjunto da humanidade, mesmo estando de forma contrária ao que vocês vivem, vai viver a sua liberação, a ausência do confinamento, mesmo se estiverem de novo em meio a um ciclo limitado, em meio aos mundos de carbono. A destinação, independentemente do aspecto dimensional ou dos corpos que vocês irão utilizar, é, aí também, extremamente diferente. Desde a dissolução na fonte, até a sua penetração na nova intraterra, ou ainda o seu retorno ao sistema solar de origem. Alguns de vocês, denominados sementes de estrelas, irão participar, à sua maneira, da liberação dos últimos mundos que restam para serem liberados. Porque vocês fizeram a experiência desta liberação. Novamente, não projetem nada em relação a isso. O que eu lhes digo não tem como objetivo criar expectativa ou projeção. Mas esclarecer, um pouquinho, o que vocês vivem como vibrações, e o que vocês podem tirar sobre o seu porvir vibratório, o seu futuro, e a sua passagem. Eis os elementos que eu tinha para comunicar a vocês. Se, em relação a isso, e unicamente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, como apresentou o Geno Galgani, eu me permito, em comunhão com vocês, acolhermos, juntos, e essa será a minha bênção, doravante, a luz branca, prefigurando Cristo. Eu lhes digo até muito em breve. Comunguemos. Efusão vibratória.
Anael saúda vocês. Mensagem atemporal.